Vamos falar do macaquinho que comoveu a internet, comoveu o meu coração e o coração de muitos de vocês. Eu gosto de pegar esses símbolos que comovem o coletivo, né, gente? Essas situações que acontecem, porque elas estão sempre falando de uma coisa muito mais profunda, né? Elas estão falando de uma ferida coletiva, elas estão falando do que tá doendo na gente. Então eu gosto de pegar esses exemplos porque eu acho que ajuda, fica um pouco mais fácil quando a gente fala tanto de sair desse literal, né, desse preto no branco, desse concreto. A vida perdeu muito o simbólico, né, a vida do jeito que a gente vive nesse capitalismo patriarcal, cheio de cheio de pressa e cheio de regras e cheio de tantas coisas que fizeram a gente esquecer dessa parte, né? Não existe alma separada do corpo, então o nosso corpo tá meio perdido, meio desvinculado das coisas, enfim. Vamos falar do Punch. O Punch é um macaquinho que foi rejeitado pela mãe quando ele nasceu e os cuidadores ali tiveram que integrá-lo, né, num grupo para ver se aquele grupo poderia começar a cuidar dele. É um mamífero, né, gente? O macaco é um bichinho com um comportamento muito parecido, talvez um dos mais parecidos com o ser humano. Então ele precisaria muito da mãe. O macaquinho, quando nasce, ele gruda na mãe, né? Ele fica junto com a mãe, ele é carregado pela mãe, ele é amamentado pela mãe, para criar, né, essa possibilidade de sobrevivência ali. E ele foi rejeitado. Então ele foi colocado num grupo maior de macacos, onde ele não foi aceito imediatamente, ele ficou muito sozinho. Tem regras nesses grupos de animais, enfim, ele não foi aceito, ele recebeu inclusive algumas correções, que é o que ele chama, que foram uns bons tapas na orelha de alguns outros macacos ali e tal. E os cuidadores deram para ele um macaco de pelúcia, né? Um orangotango, assim. Deram várias coisas. Eles falam que eles testaram várias coisas para que ele se vinculasse, para que ele se sentisse um pouco mais seguro, né? Uma âncora emocional ali. E ele vinculou com o macaco de pelúcia, que possivelmente era mais parecido com o que ele... com a mãe, né? Enfim. E daí essas cenas deles arrastando aquele macaco e deitando em cima do macaco e levando tapa na orelha dos macacos de verdade e se protegendo atrás da pedra e com aquele macaco rasgou os nossos corações, né? O meu, total. E o que tem, né, gente? O que tá acontecendo ali? É sempre legal a gente pensar que quando uma coisa comove muito a gente, é uma dor atualizada. E o que a gente vê ali no caso do Punch? A gente vê duas palavras que dão arrepio em todo mundo, que é rejeição e abandono. Ele foi rejeitado, ele foi abandonado pela mãe. E todas nós, em algum grau, fomos rejeitadas e abandonadas na vida por várias mães, por vários pais, várias mães e vários pais, simbolicamente falando aqui, né? Seja alguém que a gente considerava, seja os próprios pais cuidadores mesmo, seja histórias, sejam chefes, sejam amores, sejam amigas, sejam situações, sejam aspectos nossos, a gente foi rejeitada por nós mesmas e abandonada por nós mesmas muitas vezes. Então, quando uma coisa dessa toma essa proporção, né, é tão grande e realmente quando a gente vê essas cenas dói, a gente tem vontade de chorar. Foi trazido para a clínica, né? Eu atendendo as minhas pacientes essa semana, muitas trouxeram o macaco, achando que elas, meu Deus, por que será que eu chorei tanto? Que exagero. Não é exagero, né? Que a gente esquece que quando a gente não tá ligada na alma, quando a gente não tá ligada no simbolismo, quando a gente não tá cuidando das nossas feridas, como elas gostariam de ser cuidadas, a gente atualiza essa dor em possibilidades que vão aparecendo na nossa frente. Por que coisas tomam proporções tão grandes às vezes? Por que um like ou um comentário na rede social muitas vezes faz uma pessoa até cometer suicídio, como a gente já escutou? As pessoas falam, nossa, que exagero. Não é o exagero de uma coisa que sai do 0 e vai para 10. Não saiu do 0. Aquilo muitas vezes é um símbolo, é uma representação de uma dor incalculável pra gente. A gente não pode julgar, porque a gente não tá na pele do outro, né? Então,
Eu acho que é importante a gente falar disso e falar também da dor da rejeição e da dor do abandono. A gente vive numa sociedade patriarcal que está muito violenta, né? A gente vê como esse masculino está raivoso, né? A gente vê muitas ausências paternas também, no geral, né? Então eu acho que ali também, no caso do macaquinho, aconteceu uma coisa que ele foi abandonado pela mãe. E tem uma parte nossa que já tem tanto desvínculo e tanta falta de estrutura do masculino no mundo, que é tipo assim, meu Deus, se a mãe abandonar, o que vai restar? A mãe é a última das figuras, né, onde a gente se segura muitas vezes. Por isso que eu acho que também contribuiu para isso ser tão grande, né, na internet e comover tanto, porque foi a mãe, né? Então a gente em algum grau está acostumado a ver a ausência paterna e ser super compensada, né, pela materna. Então acho que isso também contribuiu, né? Foi a mãe ali que não quis ele. Então, assim, parece que aquela dor se agiganta ainda mais. E eu tô falando simbolicamente aqui, tá, gente? E queria também que vocês entendessem que não é porque você tem mãe e pai, que você nunca foi abandonado ou rejeitado pelos teus pais, que não possa doer. Eu tô falando de coisas muito mais profundas, né? De símbolos, arquetipos. O que uma mãe é arquetipicamente? O que o símbolo de uma mãe é? É o acolhimento, é a nutrição, é o lugar, né, de colo, de segurança. O que é o pai? Arquetipicamente é esse lugar também de proteção, mas de progresso, é um lugar de força, de fonte, de coragem. Então, quando a gente não tem em algum lugar da nossa vida onde a gente procura essas coisas, a gente não acha essas coisas, se ativa, né? Essa mãe de dentro, esse complexo materno, esse pai de dentro, esse pai. Então, eu tô querendo dizer isso, que o que o Punch fez, o que o macaquinho fez com a gente foi mexer nesses lugares onde, em algum grau, a gente não acha acolhimento. O próprio mundo está sem acolhimento. A gente está sendo muito rejeitada em muitos lugares por qualquer coisa. Então, o grau de tolerância das pessoas está absurdamente curto. Então, as pessoas, se ela tem uma característica para não ser aceita daquele grupo, aquele grupo massacra, né? As redes sociais, essas polarizações que a gente tem vivido em tantas áreas da vida. Então, tudo isso faz parte dessa dor gigante de rejeição e abandono. A gente tem medo de ser abandonada pelos nossos grupos, pelos nossos amigos, pelos nossos afetos, por nós mesmas, pela nossa aparência, por sermos mulheres muitas vezes. Então, tem muita ferida do abandono e da rejeição doendo em nós. Aí aparece esse macaco jogado, sem mãe, né? Ainda aquela cena do brinquedo ali, que é uma coisa assim, né? Que já lembra a infância difícil. Então isso aí fez uma festa, né? Na psique humana aí. E também me lembrei de uma pesquisa de macacos também. Uma pesquisa lá dos anos 60, tá, gente? Graças a Deus eles não fazem mais essas pesquisas tão cruéis, pelo menos não tão recorrentemente, né? Eu sei que ainda tem uma luta aí para não ter tanta crueldade com os animais, mas vou contar de uma pesquisa que existiu, acho que os anos 50 ou anos 60, não me lembro agora, onde eles colocaram, né, era com macaquinho também, eles colocaram um macaquinho bem recém-nascido, com 2 macacas de arame, né, foi uma pesquisa, e numa macaca tinha leite, tinha alimento, na macaquinha de arame, e na outra macaquinha de arame tinha pelo, tinha pele, tinha cobertor, tinha afeto, tinha calor. E os pesquisadores colocaram esses macaquinhos recém-nascidos e, chocantemente, curiosamente, talvez para algumas pessoas surpreendentemente, o macaco escolheu morrer de fome se fosse preciso, mas ele preferiu ficar com afeto. E essa pesquisa é uma pesquisa que ela é base para muitos estudos, né, de como o afeto na infância é mais importante que a vida, né, ou melhor dizendo também, que se não tiver afeto tem uma morte simbólica ali de muita coisa. Então o macaquinho, ele se grudou com a macaquinha de arame que tinha calor,
que lembrava um colo da mãe onde ele era abraçado e tinha a sensação de estar no colo da mãe, e ele preferiu não comer, né? Ele morreria ali. Depois ele não morreu, ele foi alimentado, enfim, mas é forte isso, né? Então, quando a gente pensa nisso, que o afeto, que o link com a mãe é maior e mais forte, né? Instintivamente que o alimento, a gente pensa no tamanho da dor que é ser rejeitado por uma mãe, literalmente ou simbolicamente em várias situações da vida. E lembrando também que quando a gente vai crescendo, quando a gente vai parando de ser criança, principalmente quando a gente vai se tornando mais madura nessa segunda metade da vida, que eu falo tanto, que é esses 40 mais, 35, 40 mais, a gente tem que lembrar que a gente tem uma mãe de dentro, né? Como a gente fala na psicologia analítica, que é esse complexo materno, que essa energia feminina, né? Essa parte, esse aspecto nosso que materna, que nutre, que acolhe, que dá esse abraço, ele não pode mais ser esperado que ele venha de fora. A gente tem que aprender a dar esse abraço materno em nós mesmas, né? A gente tem que entender que isso tá na hora da gente fazer isso por nós, porque muitas de nós não recebeu isso, seja da mãe biológica ou da mãe que criou, ou de outras mães que vão aparecendo no caminho, né? Seja de um pai que não apareceu ou de outros pais, né? Essas figuras maternas e paternas que são tantas pela vida, são amigos, são professores, são chefes, são namorados, enfim. Então a gente tem que ir entendendo que a gente vai ter que ir trazendo muito mais essa nossa mãe interna pro jogo, né? E aí quando a gente não teve essa mãe de fora para ensinar, a gente vai ter que fazer muito processo, porque se a gente tem uma mãe de fora que não acolheu, possivelmente essa mãe de dentro não sabe acolher muito bem, ela vai ter que aprender. É para isso que a gente faz terapia, é para isso que a gente faz processos de autoconhecimento, é por isso que a gente simboliza a vida, é por isso que a gente está falando desse macaco, por exemplo, né? Porque não é exatamente sobre o macaco, é sobre a dor que atualiza em nós quando a gente vê o abandono e a rejeição fora. Faz sentido para vocês? Eu acho que esse assunto é sempre bom, né? Sempre bacana de falar. É dolorido, mas a vida tem partes doloridas também, sim. Apesar da vida ser bonita, alegre em vários aspectos, a vida é dura também, né? Se individuar é um processo profundo, é um processo difícil, mas que vale muito a pena, porque se a gente não mexe nesses lugares, a gente vai carregar esse macaco de pelúcia para sempre, para cima e para baixo, e nunca vai ser abraçado por um outro macaco de verdade, né? Inclusive, as notícias dizem que ele tem sido cada vez mais aceito pelo grupo, e tem alguns videozinhos já rolando que outros macacos estão já catando aqueles piolinhos, sabe? Quando um macaco cata, isso também quer dizer que ele está sendo aceito, ele já foi abraçado por alguns outros macaquinhos ou macaquinhas, não sei, né? Então ele está se virando ali, né? Como a gente pode também fazer os nossos processos e ir para frente. Ele tem resiliência, esse macaquinho aí também, ele está ensinando muita coisa pra gente. Eu acho que esse acompanhar ali, essa história, ensina também, né? Ele escolheu viver, ele escolheu tentar, ele escolheu a disponibilidade ali, ele foi em vários macacos do grupo, ele escolheu se recolher muitas vezes, ele escolheu tentar. E ele tá conseguindo conexão, né? Então, enfim. É isso, gente. Eu vou deixar aqui também aberto para vocês falarem o que vocês sentiram sobre isso, se faz sentido para vocês, enfim. Eu acho um papo bom, né? Um beijo.